Fala pessoal, bem-vindo ao nosso canal Casal Disruptivo. Se você ainda não conhece a gente e tem interesse em conhecer, vá aqui embaixo e se inscreva. Aproveite, aperte o sininho para você receber todas as notificações sobre os conteúdos que iremos disponibilizar no nosso canal. E você ficará por dentro de tudo que é de melhor em conteúdo de relacionamento e ativacional, que faz com que a gente siga em plena harmonia, paz, amor, compreensão e acolhimento dentro das nossas relações. Eu sou o Lúcio Biciro. E eu sou Rafaela Rodrigues e fazemos parte do Casal Disruptivo, trazendo para vocês um pouco sobre desenvolvimento pessoal. Tudo que a gente vem praticando, tudo que a gente vem aplicando, né? Todos os conhecimentos que a gente vem aplicando durante 15 anos de relacionamento e tá dando resultado, então a gente quer dividir com vocês tudo que deu certo pra gente. Exatamente, são quase 16 anos, né? Esse ano aqui nós vamos fazer 16 anos de casados e que nós nos conhecemos exatos 17 anos. E o bacana de tudo é nossa história. As pessoas, quando a gente conta a nossa história, elas ficam surpreendidos. Por quê? Eu conheci a Rafaela numa viagem de negócios. Eu fui fazer uma audiência em Juazeiro da Bahia e a conheci em Petrolina numa tarde de sol. E desde lá, isso em novembro de 2014, nós estamos conectados. E foi muito legal porque a história foi mais ou menos assim. Como que foi a história? Tem que contar a história, conta a verdade, vamos lá. Então, a gente se viu 7 vezes antes de nos casarmos, porque ele morava em São Paulo e eu morava no interior de Pernambuco. Então, assim, há 15 anos atrás, essa locomoção não era uma coisa simples, né? Então, assim, a gente se falava o dia inteiro por telefone, a gente se comunicava muito por telefone, por e-mail, e esse namoro meio que virtual, meio que à distância. Já éramos conectados pela internet e não sabíamos, porque a gente já falava por meio de comunicação, né? Coisas que levam a gente onde a gente quiser, hoje em dia até via vídeo, né? Que bacana. Pode continuar, amor. Então, e foram 7 encontros, né? Antes do casamento. E daí pra cá, de lá pra cá, né? Construímos nossa família, temos 2 filhos. Ele já tinha uma filha de um relacionamento anterior, hoje tem 2 netos, tá chegando mais 3 netos, né? Então, assim, a família tá crescendo. A família tá crescendo. Exatamente. E é isso, assim, a gente veio trazer pra vocês, não é uma receita de bolo que deu certo pra gente, vai dar certo pra vocês, mas eu acho que todo conhecimento é válido, né? E à medida que a gente se autoconhece, que a gente conhece técnicas de coisas que a gente pode aplicar no nosso relacionamento para melhoria, é válido, né? Então espero que alguma coisa do que a gente tem para falar sirva, né, para vocês. Com certeza, eu sempre falo que tudo que é para o nosso crescimento, vamos falar assim, amadurecimento, né? Nosso crescimento, a nossa evolução, é bem-vindo. Eu sou um cara que eu mudei muito, tá? Eu tinha uma personalidade muito diferente da que eu tenho hoje. Quem me conheceu, a gente fala assim, que falar é fácil, mas eu tenho provas, né? Porque eu tenho vídeos, eu tenho um monte de coisa da época que eu convivia totalmente diferente, com pessoas diferentes. E eu aprendi uma coisa no decorrer de toda a minha vida, que eu saí de casa aos 12 anos. Não parece não, parece que eu tenho 25 anos, mas eu tô com 47. A Rafa é um pouquinho mais nova, tá com 23, né? Mas assim, a gente... Só que não, 23 só que não. Só que assim, eu venho no decorrer da minha vida numa larga experiência, né? Porque eu estive assim, né? Hoje eu não sou mais, graças a Deus. Saí de casa com os 15 anos, mas comecei a trabalhar aos 12. Aos 12 eu já trabalhava num trabalho top, né? Aqueles que todo mundo ama e quer, auxiliar de funilaria, né? Na minha época isso era top, né? Ficar auxiliando o funileiro, lixando os carros. Depois eu fui vender flor em farol na Henrique Schalman, vendi durante muito tempo, e ali na Henrique Schalman, do sábado e domingo, tinha uma rua que chama Rua do Choro, e a Praça do Choro, onde se haviam eventos, e aí eu vendia cachorro quente na época nessa região também. Então eu sempre trabalhei, sempre fui uma pessoa que eu busquei algo melhor para a minha vida, apesar de vir de uma vida muito pobre,
de uma família muito grande. Nós somos um total, hoje não mais, mas éramos 21 irmãos. Hoje o total são 19, que 2 Deus já levou para estar ao seu lado na morada divina. E desse decorrer de toda a minha vida, eu fiz muitas coisas. Fui office boy, fui auxiliar de cadastro, fui auxiliar de escritório, fui auxiliar de cobrança. Depois eu passei para assistente jurídico, fui para a faculdade de Direito, fiz Direito, me formei, peguei o AB, virei advogado, tive dupla sertaneja, fiz teatro. Então assim, é uma larga experiência de N coisas para a gente chegar até aqui. Tem estrada, tem estrada e tem história para contar, tá? Porque eu vejo que assim, a gente percebe no nosso dia a dia pessoas que chegam, né, com uma história que ela leu num livro e quer convencer pessoas de que ela é uma pessoa que tem uma experiência, mas ela não viveu na pele o que eu vivi, por exemplo, e a Rafa também. A Rafa vem de uma cidade pequena, do interior, teve uma perda de um pai bem nova, né? Então, eu venho do interior de Pernambuco, né, uma cidade chamada Santa Maria da Boa Vista. Venho de uma família de 3 irmãos, eu sou a mais velha, tenho um irmão do meio e uma irmã mais nova. Meu pai faleceu quando eu tinha 18 para 19 anos, daí pra cá, né, desse tempo pra cá, assim, eu me vi como um pouco de direcionadora, né, dos meus irmãos. Logo em seguida ao falecimento do meu pai, eu conheci o Lúcio, né, e aí foi 2 anos depois a gente casou, né, foi um intervalo curto. Assim, isso é bacana nela, né? Porque quando eu a conheci, ela já tinha uma maturidade que muitas meninas na época ainda não tinham. Exatamente. Quando o meu pai faleceu, eu fui para uma cidade próxima, né, para estudar, onde era uma cidade maior, que tinha mais desenvolvimento, e tive um emprego, né, eu trabalhava durante o dia e estudava à noite, né, para me preparar para o vestibular. E aí foi nesse período que eu encontrei o Lúcio. E foi muito bacana porque que houve uma conexão, né? E a gente vai explicar essa questão da conexão, que é muito bacana e as pessoas às vezes não entendem e perderam a sua fonte de conexão. Isso é importantíssimo para a vida da gente. O encontro comigo e a Rafa foi muito inusitado. Foram ocasiões que eu sou uma pessoa que eu acredito muito em Deus, eu acredito muito em destino, mas acredito que o destino é a gente que faz num determinado ponto. Então assim, o encontro que eu tive com a Rafaela foi algo de Deus, da forma que a coisa aconteceu. No momento da vida que eu estava muito mal, né, psicologicamente, vindo de um relacionamento que já tinha durado 11 anos, e eu vinha meio malzão, encontrei a Rafaela no momento que ela também estava nesse estágio da perda do pai, e o mais legal de tudo, que ela estava estudando para prestar direito. Então já houve uma conectividade na hora, porque eu era advogado, vinha galgando concursos públicos e ela me falou algo que encantou os olhos, que ela queria ser juíza na época. A gente ainda não tinha juízo, né? A gente queria ser funcionário público, nada contra funcionário público, mas hoje a gente percebe que a gente não errou em nada, graças a Deus. Mas assim, o que conectou foi justamente o quê? Os propósitos. Os propósitos é algo que foi muito bacana. O delas foi totalmente na mesma direção do meu. E isso foi o que fez eu me conectar muito com ela, aguentar 5 meses longe dela, porque como ela disse, ela morava longe, né? 2.000 e quantos quilômetros? São Paulo? 2.200? Nossa, por aí, bota 2.000. 2.200, né, de distância, então não dá para ir a qualquer momento. E na minha época, 2004, né, 2005, Passageira era uma fábula, não é como é hoje em dia. Então assim, houve essa conexão e a gente sempre, de lá para cá, a gente sempre viveu em unidade. E o que é unidade, né, pessoal? Você sabe falar o que é unidade, meu amor, hoje? Hoje, depois de tudo que você viveu comigo? Unidade é viver conectado, né? É entender que não somos ele e eu, somos um só, né? Quando você vive em união, a união ela tende a separar, né? Você vive em união, e unidade não tem separação, né? Porque é união, ou é unidade, é único. Ó, vou dar um exemplo agora bem simples. Ó. Se eu pegar 2 garrafas de uísque, vou pegar uma garrafa de uísque, vou pegar ali Buchanas. E se eu pegar uma caixa de Buchanas, elas estão em união. Ou seja, cada garrafa daquela pode ir para uma região. Então elas não estão em unidade, elas estão em união.
E a qualquer momento elas podem estar, uma está em Petrolina, outra está aqui onde a gente está hoje, São Paulo, outra está em Minas. Isso é união. E o que seria a unidade do Buchanan? Eu catar 4 garrafas de Buchanan, colocar dentro de um único recipiente. Ali criou a unidade. Vocês entenderam a sacada de o que é união e o que é unidade? Então nós vivemos em unidade. E Lúcio, como que surgiu essa questão da unidade? Surgiu porque houve uma conexão desde o início. Foi o quê? A gente tinha propósitos, a gente tinha uma vontade de ambição, a gente tinha uma ambição na vida. As nossas emoções, elas se coadunavam, né? A gente estava entrelaçados com um monte de situações e isso foi o que fez a gente criar essa unidade e estarmos juntos até hoje. E uma outra coisa que é muito importante, união dispersa, unidade não. Perceba o seguinte, pessoal, quando a gente tem essas passeatas, vai aquela aglomeração de pessoas. E o que acontece? Quando tem a polícia lançou ali uma bomba anti-efeito, ali o povo sai tudo correndo. É pernas para quem tem. Agora imagina o pelotão de frente do exército indo para a guerra. Imagina se eles podem fazer isso quando cai uma bomba. Não, porque eles são linha de frente. Se eles se dispersarem, quem está vindo atrás está morto. Então eles trabalham em unidade e nunca deixam ninguém para trás. Essa é bastante, hein? Bastante. E o papel do casal disruptivo nasceu justamente do quê? Da experiência que a gente viveu, de tudo que a gente passou, que não foi nada fácil, né? Exatamente, foram 15 anos, né? E assim, e durante esse período de 15 anos a gente sempre teve assim não foram flores, não foi tudo perfeito, não foi só amores, né? Assim, a gente teve nossas dificuldades, a gente teve nossas desavenças, mas a gente sempre teve uma maturidade para lidar com essa questão do relacionamento. E aí, de um tempo pra cá, o Lúcio fez vários cursos de desenvolvimento pessoal, eu cheguei a fazer cursos também, e a gente começou a aplicar tudo que a gente viveu, tudo que a gente aprendeu, né, dentro do nosso relacionamento. Tinha coisas que a gente já aplicava, né, mas a gente nem sabia que isso era um estudo, era uma técnica que existia, né, a gente aplicava porque a gente achava que era uma forma de solucionar aquelas dificuldades que a gente tinha no dia a dia. E então, assim, com esse o resultado que a gente teve, né, do que a gente aplicou no nosso relacionamento, a gente quer passar para vocês, né? Não é que a gente quer ensinar a vocês como viver a dois, não é nada disso. É mostrar para vocês que tem problemas que surgem no relacionamento que não dá para ser um problema quando você tem uma técnica, você tem uma forma de resolver. Né, de não deixar aquilo se prolongar. Exatamente, eu sofri um acidente em 2011 e desse acidente eu tive que passar para o psiquiatra e para o psicólogo, tratamento é de quase 1 ano. Foi algo muito traumático, eu levei um tiro na cabeça e perdi uma das visões. E aí aquilo no primeiro momento me fez eu perder a vontade de viver. E através da psicologia e da psiquiatria eu consegui entender algo muito poderoso. Que nós somos aquilo que nós potencializamos. Se eu estava sofrendo com a perda de um olho, imagina as pessoas que perdem braço, perdem perna, às vezes não tem nem condição de substituir um órgão. Então assim, quando você cai nessa vibe de que nós somos aquilo que nós construímos, a gente acaba se direcionando para um outro patamar da mente. E aí eu quis entender mais sobre isso, então eu fiz diversos cursos. E aí eu sou hoje fanático por neurociência, por ciência, por tudo que vocês imaginarem que mexe com a mente humana. E estudo, né, pessoal? A gente quando vai aprofundando, cada vez mais a gente sabe que sabe menos. Por isso que hoje a nossa meta é aprender, aprender, aprender e aprender e morrer aprendendo. E o mais engraçado, né, quando eu terminei a faculdade em 2005 e eu fiz a pós, né? E depois após eu fiz mais alguns cursinhos, eu estudei depois da faculdade mais uns 3, 4 anos, tá, pessoal? Aí eu falei, não estudo mais a minha vida, porque acho que até aqui eu já aprendi tudo o que precisava. Olha que ledo engano. Até o acidente me trazer para essa realidade e perceber que existe algo muito maior dentro da gente, que a gente está nesse mundo sim para levar um propósito. Deixar um legado, mas não um legado de bens financeiros apenas, mas da história, da nossa história, de tudo que ocorreu, porque quando a gente fecha a nossa boca, a gente silencia, a gente deixa de ajudar alguém. Assim como eu fui ajudado, porque durante o decorrer da minha vida,
Eu tive sim pessoas que interpelaram pelo meu caminho, que passaram, que pararam, que pegaram na minha mão. Então eu acho uma idiotice, uma insanidade, quando alguém acha que por si só vai chegar em algum lugar. Não chega. Deus na Bíblia já fala, eu estarei onde estiver 2 ou mais. Então eu sou uma pessoa que eu acredito muito nisso. Porque quando eu estou em propósito com a pessoa que eu escolhi, automaticamente nós somos 2 pessoas. Então Deus está entre nós. Sem falar que quando a gente junta, né, 2 ideias, quando se relacionam, quando elas transam, elas fazem nascer mais uma Elas ideia. Reproduzem, né? Reproduzem as Exatamente. ideias. Então isso na gente é muito bacana, porque nós, na verdade, tivemos essa inteligência de perceber o quanto foi importante tudo que a gente fez na vida, tanto da parte de experiência, porque a Rafa também é formada em Direito, veio calgando na vida a questão de desenvolvimento pessoal, seja fazendo faculdade de Direito, seja fazendo outros cursos diversos. A Rafa fez até coisa de artesanato, né? Não, eu sempre trabalhei com trabalhos manuais, né? Desde muito nova. Minha avó fazia ponto cruz, me ensinava a bordar, e minha mãe costurava, minhas tias também eram costureiras, então assim, eu tenho essa habilidade com a mão, eu aprendi muito cedo que com a mão a gente pode dar um pouco de amor, colocar um pouco de amor naquilo que a gente faz para outras pessoas. E o artesanato é uma forma de terapia, né? Por mais que as pessoas falem assim que o artesanato é de quem não tem uma profissão, de quem não sabe. Não, artesanato é você é uma terapia, assim, é você aplicar o seu tempo, né, ali naquilo que você está fazendo. Você está colocando uma reflexão, você está colocando um sentimento, né, e uma habilidade também, né, que vai ou decorar a casa de uma pessoa ou servir de utilidade para outra. Então, assim, é uma coisa bem complexa o artesanato, né. Com toda a modéstia, ela manda bem isso aí. Ela faz uns negócios, ela faz umas coisas que às vezes você nem acredita. Você fala, o que é você que fez? Os pequenos, os nossos filhos, às vezes eles ficam surpreendidos, que ela faz umas coisas que, tipo, não dá pra acreditar, porque eles não veem fazendo direto, então quando aparece ela fazendo alguma coisa, eles ficam assustados. Que com o tempo essa coisa do artesanato tem ficado um pouco, né, assim, esquecida, né, com a tecnologia, né, todo mundo acha tudo pronto, as máquinas, né, trabalham mais rápido do que as mãos, então tem muita coisa que as pessoas preferem comprar da fábrica, né, da indústria, do que da artesã. Mas assim, eu costumo falar que eu sou uma buscadora, né? Assim, eu fico buscando, assim, eu sou curiosa para aprender as coisas. Então, eu já fiz de um tudo, desde bijuteria, tecido, feltro, patchwork, tudo que envolve artesanato me fascina, né? E recentemente eu descobri a neurociência, né? A neurologia. O estudo da mente humana, né, uma coisa que me deixou muito curiosa, assim, então eu estou mergulhando fundo agora nisso. E assim, o que é bacana em tudo, pessoal, é justamente o que? Nós decidimos fazer o que estamos fazendo apenas porque deu certo pra gente de verdade. Eu sempre falo que atravessamos uma ponte, literalmente, né? E essa ponte não foi fácil de atravessar. Só que a nossa sorte é que a gente teve pessoas que nos ajudaram, nos apoiaram, nos fizeram seguir por caminhos que ficassem menos árduos. E essa é a nossa missão, inspirar vocês a se inspirarem a ir mais longe. Porque a gente percebe hoje um movimento de que as pessoas estão acordando para viver a vida como ela bem entende. Isso é muito importante. Você fazer algo que ative dentro de você o seu melhor. E isso não é um terceiro que vai fazer, vai ser você mesmo. E às vezes são por intermédio de insights, de coisas que, tipo assim, nós fazemos muitas leituras hoje. Graças a Deus a gente tem nos policiado em estar lendo livros de conteúdos que, são livros que são transformadores na vida da gente, que eles trazem dentro deles conteúdos importantíssimos. E quando ele fala de ativar, né, ativar o conhecimento, ativar o sentimento, ativar um dom que você tem dentro de você, que está ali esquecido, quando você ativa isso, você acaba transbordando na vida de outras pessoas, né? Porque não é justo, é egoísmo, né? Você ter um conhecimento e no mundo que a gente vive hoje, que você chega com um celular, você consegue passar tudo que você sabe para qualquer pessoa que queira
ouvir, que queira entender, né? Então, quando você tem essa disponibilidade, né, de falar para outras pessoas o que você sabe, a experiência que você viveu, tudo que vai, de certa forma, acrescentar na vida de outra pessoa, esse é o nosso propósito, né? O que tem de valia na vida é isso, é o que a gente traz. Antigamente, para a gente buscar informação, era dentro de uma sala de aula. E olha que mundo, né, que a gente vive hoje. A tecnologia está nas suas mãos, né? Então você pega a tecnologia, você abre, você tem o poder de decisão. Isso eu vejo, isso eu não vejo. Antigamente, pasmem os senhores, quando eu fui pro Nordeste na minha primeira vez, eu achei um absurdo que lá só tinha 2 emissoras que pegavam. O restante, se não tivesse parabólica, não pegava. Ou seja, as pessoas elas eram refém, na verdade, de um que era o propulsor, o outro era mais ou menos, né? Então, assim, era uma emissora que dominava e deve dominar até hoje. O que acontece? Você não tem opção de escolha. Aí você imagina, você é obrigado a digerir aquele conteúdo que às vezes não é um conteúdo verdadeiro. A internet permite você a buscar as informações como elas são. Ou seja, se hoje eu escuto alguém falando algo, eu vou lá, digito aquilo e vou ver a fonte. Digito de novo, procuro se alguém ou se uma outra pessoa está falando daquele mesmo assunto. E ainda na teimosia eu vou pela 3ª vez, procuro de novo e aí eu vou ver que aquilo realmente é verdadeiro. O que na maioria não é. Por isso a gente vai te dar um conselho que é muito bacana e funcionou muito pra gente. Deixe de ver televisão de canal aberto. Eu sei que é difícil, não é fácil, porque eu era viciado em novela, não vou mentir, era viciado no jornalzinho que passava aos domingos, não vou mentir. Então, o que acontece? Não, aquilo não agregou nada na minha vida, pelo contrário. Por que a gente fala não veja TV aberta? O que você vê na TV aberta? Noticiário, novela e propaganda, né? Comerciais. E a nossa mente, ela potencializa tudo aquilo que ela mais vê. Então, se você passa o dia na frente da TV vendo acidente, vendo tragédia, vendo pessoas sofrendo, pessoas passando fome, político corrupto, tudo isso, o que vai acontecer? E esse tipo de coisa entra na sua mente. E você começa a potencializar só esse tipo de coisa. E isso não faz bem para a saúde mental e nem física, né? E o que transforma a gente em quem nós nos formamos, né, durante todo o nosso tempo é o meio que a gente vive. Exato. Então, se você vive na sua vida somente isso daí, e eu acho muito legal quando eu falo o seguinte, né, as pessoas perguntam de onde eu vim da periferia de um lugar horrível, porque na época era horrível, só tinha bandido, eu falo que 90% era bandido, 10% eram as pessoas do bem. Mas a decisão coube a nós de seguir uma vida normal. Por isso que eu saí de casa aos 15 anos e tem toda uma história porque eu saí de casa aos meus 15 anos. Então, assim, é algo que a gente tem que pôr na nossa mente que o meio e aquilo que você mais faz é o que vai potencializar você. Não existe outra receita, isso é neurociência. Então, a pessoa chega para você e fala uma idiotice qualquer, se você não tiver com essa mente aberta de falar, deixa eu ver se isso é real, você vai ser contaminado e vai viver nesse mundo, que é de 98% da população mundial. 98% da população mundial vive dentro de uma mente hipnótica. E a mente hipnótica é aquela mente que te deixa você somente numa direção, você não tem poder de escolha, você vive em condição. E viver em condição é estar em estado de inércia, é estar em estado de não evolução, é no estado de que você se coloca na situação que tudo que vem você aceita. E quando você tem a decisão de fazer a mudança na sua vida, isso não tem preço e vai incomodar muita gente, porque ninguém gosta de pessoas que tomam decisão, porque essas pessoas evoluem. Então isso é muito bacana e é o que a gente vai trazer para vocês no nosso canal. E agradeço a presença de você que parou para ver, né, esse vídeo. E se você não se inscreveu, vai lá, se inscreve no canal. Manda mensagem, vídeos, interage com a gente, né? Exatamente. Sobre o que você achou, sobre o que você quer saber, sobre algum assunto que a gente tem abordado nos outros vídeos e que lhe causou alguma dúvida. Então é só entrar em contato com a gente através dos mensagers do YouTube, tem nosso canal no perfil do Instagram. Que tá tudo aí também, a gente vai disponibilizar aqui embaixo, tá? Os links de acesso aos nossos canais, tem Telegram, tem Instagram, Facebook e o WhatsApp, é claro, né? Nós estamos em todos os canais justamente para ajudar vocês. E sigam a gente nos outros canais também, que vocês vão ver que os conteúdos são diferentes e vale muito a pena, porque é algo que a gente está fazendo de coração para levar o melhor para vocês
E aí vocês vão deixar de ver televisão, né? Aberto, para ver os conteúdos que você vai decidir. Esse vídeo do Casal Disruptivo eu gostei, eu vou assistir. Esse eu não gostei. Esse eu vou assistir só um segundo. Esse eu vou assistir 50 minutos. A escolha é tua, não existe uma obrigação. Exatamente. E obrigada pela audiência e fique com a gente no próximo vídeo. Até mais.